Paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, tudo bem? Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. E eu gostaria de passar para vocês nessa tarde um pouco do que eu tenho meditado na palavra de Deus nessa tarde, acerca de Jesus. E Deus tem ministrado algo no meu coração de que tem princípios que não vão mudar, não vão poder ser mudados, porque veio do coração de Deus para nós, os seres humanos. O homem, quando tenta mudar, sempre dá ruim, sempre dá errado. Sempre causa dores, sempre causa tristezas. E no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê a unificação entre pai e filho. A gente vê no capítulo 1, no versículo... Essa letra tão pequenininha. No capítulo 1, versículo 3. Então disse Deus, haja luz. E houve luz. A gente vê que essa luz não é o sol. Essa luz é o Filho. Essa luz é Jesus. Porque no versículo 14, a gente vê Deus criando o sol. Então quer dizer que a luz do versículo 3 não é iluminar o sol do versículo 14. Então nós vamos falar, entender, que quando Deus disse, haja luz, aí a gente vai ver que em Gênesis, Deus fala sobre a luz. Em João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em Gênesis, a luz foi verbal. Em João, a luz se fez carne e habitou entre nós. Jesus, em Gênesis, era o Verbo. Em João, Jesus é o próprio Deus encarnado. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo, em João 9, capítulo 5. Eu sou a luz do mundo. Jesus falando. E quem está em mim não andará em trevas. As religiões criam seus deuses, o seu próprio Deus. Mas somente através do Filho é que podemos conhecer o Pai. As religiões criam seus deuses
O evangelho, pode existir um evangélico que não é filho, pode existir um católico que não é filho, porque somente através do Filho, que é Jesus, que veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Somente através dele é que podemos conhecer o Pai. Deus, qualquer um pode criar um, dependendo do seu bel prazer, da sua interpretação. Mas só há um caminho que conduz ao Pai. Só há uma maneira de se tornar filho de Deus, através do próprio Filho, Jesus Cristo. Ele falou assim, quando ele estava aqui, ele falou assim, ninguém vem ao Pai através de mim. Hoje, eu digo, depois que ele ressuscitou, foi assunto ao céu e enviou o Consolador, eu posso dizer assim, ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Podem criar deuses, podem criar Deus, religiões, mas ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém se torna filho de Deus sem aceitar o Filho de Deus, o Verbo vivo. Ninguém. Isso ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E interessante que depois que ele... Eu gosto de ler lá em Hebreus, deixa eu ver aqui, se eu consigo achar rápido. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, no versículo 18, diz assim, não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração. Esse versículo é maravilhoso. A criação aguarda. Aí Jesus, mais à frente, ele vai dizer assim, olha, depois que ele diz assim, eu sou a luz, mais à frente ele vai passar essa responsabilidade para nós. E ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Depois, ele transfere
essa responsabilidade para nós. Vós sois a luz do mundo. O que a luz traz? A luz traz esclarecimento, a luz traz claridade, a luz traz visão em meio à escuridão. Então, hoje, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Jesus transferiu essa responsabilidade para nós, a igreja. Vós sois a luz do mundo. Temos a responsabilidade de iluminar a vida de alguém que está em trevas. Através do Espírito Santo que habita em nós. Através do fruto do Espírito que exalar através de nós, por onde a gente passar. Tem alguém em treva? Tem alguém sem luz? Nós temos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, a igreja. Então vamos clarear essa terra. Vamos clarear a vida de alguém com a palavra. Com a palavra de vida eterna. Com a palavra de boas novas. Novidade de vida. Falar para essa pessoa que ainda tem esperança para ela. Porque um dia alguém morreu, ressuscitou e vive. E que somente através dele você se tornará verdadeiramente um filho de Deus. Somente através dele você vai conhecer o Pai. Você vai conhecer o Abba. Você se tornará filho. Não tem que mudar, isso não tem mudança. Está escrito. Você se tornará filho de Deus. Somente através do Filho de Deus, Jesus. Aceitando o sacrifício que ele fez por você, por mim, na cruz do Calvário, ressuscitando, abrindo mão do pecado que habita em mim, abrindo mão da vontade própria, muitas das vezes, para agradar o Pai. E o Pai com certeza vai recompensá-lo. Abrindo mão do pecado que habita em mim, renegando o meu eu, a minha transgressão, essa transgressão que entrou na humanidade através do livre-arbítrio. Quero convidar você a entregar o seu livre-arbítrio nas mãos de Jesus. Chame a atenção de Deus para você nessa tarde, nesse dia. Mas como você sabe? Não tem como agradar a Deus sem negar a mim mesma.
Qual foi a diferença do sacrifício de Abel e Caim? A diferença não estava no material, no sacrifício. A diferença estava na intenção do coração. Então, adore esse Deus. Conheça esse Deus. Conheça esse Pai. Conheça essa conexão do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui hoje, habitando entre nós. Não estou aqui falando de mais uma religião. Não estou aqui falando que Deus é evangélico. Não. Estou falando que não existe outro caminho para conhecer o Pai e se tornar filho, se não for por Jesus Cristo. Ninguém se tornará filho de Deus se não entrar pela porta, que é Jesus. Conheça essa porta. Eu te convido a conhecer essa porta. Eu te convido a conhecer essa porta para conhecer esse Pai e se tornar um filho. E ter direito à herança. Porque ninguém merece. Ninguém merece. Então, por isso que o Filho veio, habitou entre nós, morreu numa cruz, se sacrificou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Gravou isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ah, mas como é que tem tantas portas? Não, tantas portas. Que portas? Não, só existe uma. Jesus. Só existe um caminho, Jesus. Isso não vai mudar. Aí, hoje, Jesus transfere isso para nós. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Eu não fui chamada para liberar a palavra de maldição para ninguém. Eu aprendi que, através da palavra que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Ele é o verbo. Conhecer Jesus nos faz libertos interiormente. Você pode participar de 1000 campanhas de libertação. Se você não conhecer o que liberta, o libertador, não vai adiantar. Você tem que criar estratégia, você tem que criar uma proteção, digamos assim, no seu interior, através da palavra de Deus, para você ser liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade. Jesus é a verdade. Não adianta, Ele é a verdade. E a verdade é essa. Ninguém vai a Deus, ninguém terá salvação, vida eterna, sem conhecer Jesus Cristo Salvador.
Pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, mais religioso, evangélico, mais evangélico e tal. Mas se não viver o verbo, a verdade, se não nascer da água que simboliza a palavra, que é o verbo, que é Jesus, não adianta. O Senhor é amor. Deus é Pai. Mas se só se torna filho quem aceitar o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. A Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em Gênesis. Verbo Jesus. Lá em João ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem é a luz? Jesus. Quem trouxe a luz foi o Filho. Haja luz. Que haja luz na sua vida. Ah, a gente ouve falar tanto de luz. Acende uma luz para clarear. Mas Jesus é a luz do mundo. E hoje, aquele que aceita Jesus, a luz do mundo, como filho de Deus, se torna filho de Deus. E hoje, esses filhos de Deus é a luz do mundo, o sal da terra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.